Como acontece com os demais municípios emergentes do país, Rio Bonito é uma cidade que tem crescido, mas sem desenvolvimento. A desorganização e cuidado com a sustentabilidade estão longe de ser uma realidade. Muito se espera do governo federal, que não tem problemas em afirmar. As prefeituras não se organizam, não se planejam e não dão importância a temas como meio ambiente, saneamento básico, coleta de lixo e pouco estimulam a conscientização do contribuinte, que segue exigindo muito e contribuindo pouco. Por outro lado, é possível cobrar essa postura de uma sociedade carente de investimentos em educação, setor que sofre com políticos que sempre trocam os seus projetos de governo pelos projetos de poder. Quase 43% da população vive em cidades sem rede de esgoto, assim, com tudo escorrendo. É muita gente nessa situação. O governo concorda. E pior, admitiu ontem que não deve conseguir cumprir o que planejou, que era ter dentro dos próximos 17 anos rede de esgoto em mais de 90% do país. A gente vai incentivar para que haja condição de atingir as metas. Mas, no momento, a gente olhando um horizonte de 2033, com os olhos de hoje, a gente acha que ainda tem uma certa dificuldade. E por quê? O governo tem algumas justificativas. Nos municípios menores do Nordeste, o principal problema talvez seja da gestão. A gente está procurando o problema de perdas, o problema de técnicos, tem uma dificuldade de você ter engenheiros, corpo de engenharia para lá. Os prefeitos, às vezes, não priorizam a necessidade de projeto. E aí, no fim das contas, separando por região, tá assim. No norte, mais de 90% vivem sem rede de esgoto. Na região nordeste, quase 70%. Na sul, pouco mais da metade conta com fossas. Um pouco melhor está a região centro-oeste. E em disparada está a sudeste, onde quase só 17% não tem saneamento. E a diferença no que foi investido também é gritante. No norte, foram quase 170 milhões de reais em 2014. Já no sudeste, 3 bilhões de reais para melhorar a rede de esgoto. Aí, quase 30% do esgoto coletado no país não são tratados. Para o Instituto Trata Brasil, que também faz estudos sobre saneamento no país, ter quase metade da população sem rede de esgoto é simplesmente inaceitável, ainda mais em tempos de epidemias. A gente sempre se preocupava com as diarreias, com a mortalidade infantil, com as doenças de pele, com as hepatites, que eram típicas de falta de saneamento. Agora se juntou as doenças do Aedes aegypti. Complicam o quadro. Saneamento é um grande investimento. As autoridades brasileiras costumaram ver o saneamento como um custo, quando na verdade tem que olhar como um grande investimento. Se a reportagem das organizações Globo aborda um assunto com um olhar macro e o secretário nacional de Saneamento Ambiental, Paulo Ferreira, trata especificamente do Nordeste, basta dar uma circulada por Rio Bonito para se perceber que essa realidade é de todo o país e não apenas de algumas regiões, por mais que o território rio-bonitense esteja no estado do Rio de Janeiro e no Sudeste, apontado na reportagem como a região que está mais avançada em relação ao saneamento básico, ao tratamento de esgoto e à coleta de lixo. Os rios que cortam a cidade denunciam falta de políticas ambientais e de saneamento, seja pelo cheiro que exalam, pelo que vemos jogado dentro deles, ou pelos canos que despejam o esgoto das casas no seu leito. Moradores se queixam da falta de planejamento, afirmam que a água está desaparecendo e revelam que o esgoto está aumentando. A gente passa na serra por ex-mananciais, né, que estão acabando. Na verdade que onde se tinha grandes riachos, hoje só tem a seca. E, infelizmente a gente mora num município onde não tem um palmo de saneamento tratado, né? Como até pela Organização Mundial da Saúde, o município, para receber água do próprio poder público, ele deveria ter o sistema de tratamento, como aqui não tem. Hoje São Pedro Aldeia tem, Cabo Frio, Itaperuna, então tecnicamente não poderia nem receber água do poder público. Eu acho que Rio Bonito deveria aproveitar essa água que a gente tem, né, e dar um exemplo aí, tratamento de esgoto, fazer um trabalho diferenciado, que é preciso, né, cara?
tá acabando, né? Você vê, hoje nós estamos aqui próximo, ó, do equipamento do canal, onde só tem esgoto, não temos água. É triste, é isso, triste de ver. E não vi de nenhum candidato eleito que foram feitos e foram colocados em planejamento, em plano, né? Tem quando vai ter isso? Quem vai fazer isso? Isso uma hora vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais água para beber. Vamos viver uma vida do Israel, procurar água a 2.000 e poucos metros de profundidade. Essa é a realidade. Nos sites do IBGE e do Tribunal de Contas do Estado, que divulgam cenários apresentados conforme dados oferecidos pelos municípios em suas prestações de contas, os relatórios, que tratam de temas como destinação de resíduos sólidos, preservação ambiental, recuperação da Mata Atlântica, saneamento básico e coleta seletiva de lixo, induzem o leigo a pensar que as cidades estão promovendo uma ampla e consistente política de recuperação da vegetação nativa, da biodiversidade, que lidam com os resíduos e mananciais hídricos com grande responsabilidade. Todavia, qualquer giro por essas cidades desmonta a farsa apresentada e nos faz entender que os números mostrados no início dessa reportagem na matéria das organizações Globo estão mascarados. A situação é tão grave que a falta de saneamento hoje é encarado como um problema ambiental. Esgotos a céu aberto, o lixo espalhado nas ruas que acaba poluindo as águas de rios e afluentes. A falta de saneamento básico é um dos fatores que causa a poluição do rio Itapecuru. Em Caxias, principalmente na zona urbana, ele recebe esgotos das casas que lançam água servida e dejetos no leito do rio. É muito prejudicial, né? Porque a gente vê esgotos abertos, a céu aberto, né? E prejudica muito a saúde da população. Aí não tem condição do esgoto estar caindo dentro do rio. Falta uma limpeza grande. Segundo a Lei 11.445 de janeiro de 2007, todas as cidades brasileiras devem ter seu plano municipal de saneamento básico. Mas, de acordo com essa engenheira ambiental, saneamento básico adequado e de qualidade requer um investimento alto e que seria mais econômico e viável evitar a poluição e preservar o meio ambiente. Vários estudos eles apontam que se nós investirmos na preservação desses recursos hídricos que nós temos, nós conseguiríamos economizar muito mais, em termos financeiros, do que fazendo o tratamento. É preciso investir, mas também investir na questão industrial, na questão agropecuária. A gente tem dados, por exemplo, o processamento de 1 tonelada de alimentos, ele chega a utilizar de 10 a 15 mil litros. Então, assim, essa parte de preservação, ela tem que ser integrada, E ela tem resultados bastante eficientes e com custos menores. De acordo com a engenheira, saneamento básico vai desde a construção adequada de redes de esgoto até as condições da tubulação da rede de abastecimento de água. Nós falamos de abastecimento de água. Nós falamos da coleta e tratamento dos efluentes líquidos sanitários, que são os conhecidos esgotos sanitários, e também de resíduos sólidos, o nosso lixo. Além disso, nós temos também a necessidade de drenagem das águas pluviais, que são as águas de chuvas. Para muitos parece não ser importante, mas é lamentável que numa distância curta, cerca de 1 quilômetro, a água potável e apropriada para o banho, mananciais que são atrativos turísticos por sua beleza, volume de água e frescor, se tornam esgotos fétidos e nocivos à saúde.